Oi meninas, bem-vindas ao nosso diário de gravidez. Estamos agora na sexta semana. Eu já tô gravando um seguidinho do outro para mim não esquecer do que eu gravei, o que eu não gravei, né? Vamos ver se eu consigo fazer a maior parte dos diários hoje mesmo. E esse é um dos sintomas que eu tô tendo desde a sexta semana e persiste até agora e acredito que vai até o final da gestação, que é a falta de memória. Tudo eu preciso anotar porque senão eu esqueço. Então vamos fazer assim. Hoje a gente vai falar sobre primeiros sintomas e depois a gente vai falar sobre as questões médicas, porque essa semana foi uma semana onde eu fiz bastante acompanhamento médico, bastante exames, então é bem bacana de conversar sobre isso também, né? Então, sintomas. Entrei na sexta semana, o enjoo veio com tudo. Eu tava assim, ó, muito plena, achando que eu ia ser a grávida mais tranquila do mundo e que eu ia conseguir estar tudo perfeito, assim, e nada. O enjoo ele veio muito forte e eu não chegava a vomitar na sexta semana, mas eu passava o tempo inteiro nauseada. E isso fez eu questionar o porquê que eu tinha deixado para fazer os exames de sangue nessa semana. Porque estar em jejum é muito difícil quando você está enjoada. Porque você enjoa exatamente por estar muitas horas sem comer. E foi bem difícil, assim, acostumar com essas náuseas. Eu tentei vários métodos, já que o médico não tinha passado nenhuma medicação para enjoo. Eu tentei vários métodos antes de voltar lá. Eu tentei tomar água com gás, não ia. Eu tentei tomar refrigerante à base de soda, aqueles de limão. Aliviava, mas ao mesmo tempo parece que me deixava mais mal ainda. E o que resolveu para mim, mais ou menos, foi o chiclete de menta. Trident de menta, assim, era o que me ajudava a não vomitar enquanto estava atendendo as clientes, principalmente. Porque eu trabalho em salão e eu enjoei de todos os cheiros que tinha de produtos no salão. Então, esmalte em gel para mim era terrível. E o que eu mais faço é unha. Então, nessa eu dancei legal. E eu mais faço unha em gel. Ficar muito tempo sentada era muito incômodo, parece que se eu ficasse muitas horas sentada ali, o enjoo ficava pior, eu tinha que ficar deitadinha. E eu não tinha como parar de trabalhar, né? E eu não tinha me programado para ter horários de pausa entre as clientes, então às vezes eu pegava o dia inteiro, uma atrás da outra, e era muito difícil. O enjoo ele veio junto com muita azia, falta de ar, eu já estava no começo, mas essa semana ficou bem mais forte. Então, falta de ar e um cansaço que parecia que eu tinha. Ai, nossa, parecia que eu tava doente. O meu corpo ele tava tão cansado que parecia que eu tava com uma virose. Os meus ossos doíam, minhas juntas doíam e eu não tinha nenhuma força de vontade para sair da cama. Então, foi uma semana bem difícil. E realmente aquele negócio de gravidez não é doença, parecia que eu tava muito doente, parecia que eu tava com uma virose, porque eu vomitava, não chegava a vomitar, né? Nessa semana eu ainda não chegava a vomitar, mas eu enjoava o tempo todo, eu não conseguia comer nada, eu tava sempre cansada, eu tava sempre com sono e tudo que eu fazia me dava falta de ar. Então, se eu começasse a varrer uma casa, eu tinha que parar e sentar porque eu não conseguia terminar de varrer o primeiro cômodo, assim. Então, atividades domésticas para mim foi um martírio e eu meio que desapeguei um pouco disso nessas semanas, o que foi necessário, não tinha outra alternativa, mas ao mesmo tempo eu só conseguia pensar nas coisas que estavam desorganizadas, sabe? Mas toda a energia que eu tinha eu usava para os atendimentos das clientes e ainda assim eu fazia tudo numa velocidade muito menor, assim, né? Então, um alongamento que eu demorava 2 horas para fazer, eu estava demorando 3. E isso atrapalhou bastante a minha agenda, mas fazer o quê, né? É a vida. Era o que eu conseguia fazer e era o melhor que eu conseguia fazer naquele momento. A perda de memória, né? Comecei aí já a ter perda de memória, eu simplesmente esqueço, assim, não lembro de nada, eu esqueço dos compromissos, eu esqueço das coisas que eu tenho que fazer, eu esqueço de tudo. Então, assim, isso foi uma coisa que tá perdurando até agora, mas nas primeiras semanas foi mais intenso, porque eu não era uma pessoa assim, eu sempre fui uma pessoa que lembrava tudo de cabeça, então eu não tinha o hábito de anotar as coisas, o que foi bem difícil, porque daí eu me perdi bastante no começo. Mas passou, né? Agora eu tô anotando tudo e tá dando tudo certo. A gente vai se adaptando a essa fase. Alterações de humor. Eu fiquei um pouco chateada nessa fase porque eu não conseguia comer nada. Era muito difícil comer.
Comer pra mim era um martírio. E eu sentia fome, não é que eu não sentia fome, eu sentia muita fome, o meu estômago doía, mas eu não conseguia me alimentar. E isso foi me deixando um pouco chateada, assim. Não cheguei a entrar numa depressão, mas fiquei ali meio pra baixo, sabe? E o meu olfato ficou apuradíssimo. Eu sentia cheiros que não existiam para as outras pessoas. Isso dificultava mais ainda na questão dos enjoos, porque eu não conseguia comer. E aí as comidas que eu gostava, eu não gostava mais, meu paladar ele mudou totalmente. E eu não tinha vontade de comer nada e tudo que eu comia me enjoava. Foi uma semana bem difícil. E aí nessa semana eu tive o meu primeiro desejo, que era de comer palmito, mas era um palmito muito específico, que era um palmito que eu comia na casa do meu pai lá em São Paulo, e eu moro em Santa Catarina, então não ia até São Paulo buscar um palmito. Então a gente comprou vários vidros de palmito até encontrar o palmito certo. E eu vou falar que eu achava que esse negócio do desejo era bobagem, mas o negócio é intenso demais. Eu só pensava no palmito 24 horas por dia. E quando esse palmito chegou, foi a única coisa que eu consegui comer nessa fase de enjoo, que eu comi e não quis vomitar. Nossa, eu comia tal qual um animal selvagem. Parece que eu babava, assim, a minha boca salivava, enchia de água, assim. E eu comi o vidro de palmito todo. E tava muito bom, parecia que era a melhor coisa que eu já comi na minha vida. Não existia uma coisa que fosse tão gostosa do que aquele palmito. E aquilo me deu uma felicidadezinha, pelo menos, de saber, tipo, alguma coisa eu estou conseguindo comer. Então, essa semana foi bem assim, chateante, né, por causa dos enjoos. E aí tinha que coletar sangue para os exames e eu não estava conseguindo estar bem o suficiente para isso, sabe? Parecia que eu realmente estava bem doente, assim, parecia uma virose. Mas eu tive que ir, né? Fiz a coleta de sangue, não estava bem, voltei para casa. E aí fui fazer o ultrassom. Com 6 semanas e um dia eu fiz o ultrassom. Era transvaginal ainda, né? Porque o bebê é muito pequenininho, a gente não consegue ver por cima da barriga. E daí eu fiz esse ultrassom transvaginal. Ouvi já o coraçãozinho do bebê, o que eu imaginava que não ia conseguir ouvir. Então, naquele momento que eu olhei, eu ainda estava meio incrédula. A ficha demora para cair, sabe? Na hora que eu ouvi o coração do bebê, assim, eu fiquei muito em estado de choque. Tipo, cara, não é um surto da minha mente, eu realmente tô grávida. E aí eu lembro que eu sempre ouvi as mães falarem: quando você ouvir o coraçãozinho do bebê, você vai cair na real e vai ser o som mais maravilhoso que você já ouviu na sua vida, assim, é uma coisa apaixonante. E eu não senti isso. Eu só senti assim, caramba, tô grávida. Lascou, entendeu? Tipo, realmente tô grávida. E agora? O que eu vou fazer? Parece que naquele momento a ficha voltou a cair de novo, assim. E eu não tive uma reação de, ai, meu neném, e amor, e não consegui ter essa reação nesse momento. E eu nem me culpei, porque eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Eu não podia conseguir que o meu corpo tivesse, sei lá, que eu tivesse sensação de que eu era mãe, sendo que eu nunca fui mãe. E era minha primeira gestação, eu tava muito assustada. A gente passa a vida toda tentando não ter filhos. Então, tipo, pelo menos a minha geração era muito assim, cara, não pode ter filho na adolescência. E a gente veio com isso na cabeça de que ter filhos era ruim, que filhos iam acabar com a sua vida. Então, descobri que eu tava grávida ali era uma coisa mais tensa do que, eu tô grávida, que legal. Porque naquele momento era um momento difícil para mim. Era um momento que eu tinha me planejado para fazer outras coisas, para estar em outras atividades que às vezes não eram compatíveis com a maternidade. Então, eu estava vivendo mais assim um luto de estar grávida, tipo, eu não vou ser mais eu agora, os planos que eu tinha não vão se concretizar, do que, caramba, eu tô grávida, olha que legal, que amor. E assim, super normal. E hoje já tenho uma outra relação com a gestação, mas vou deixar para falar mais para frente. Mas é um amor construído, então não se sinta mal se você não ama o seu bebê, porque você acabou de descobrir, tá tudo bem. Se permita viver esse momento de, tipo, descobrir que você tá grávida e aceitar, digerir isso e entender como é que você vai encaixar isso na sua vida a partir de agora. Então eu ouvi o coraçãozinho do bebê, eu fiquei um pouco com medo, porque eu achei que o saco gestacional era muito grande. Eu vou ver se eu acho uma fotinho para mostrar para vocês.
E eu botei na minha cabeça que eram gêmeos, apesar que o médico falou, ó, só tem um embrião aqui, tá tudo bem com o embrião, tá no tamanho certo, deu bem certinho as semanas que a gente achava, né, uns 6 semanas e um dia, mas neurose, botei na cabeça que eram gêmeos, porque o saco gestacional era muito grande, eu achei que um estava escondido atrás do outro. Spoiler, não são gêmeos, é um só, né? Mas eu fiquei alguns dias pensando sobre isso, sabe? E aí pesquisando constantemente para ver se poderia acontecer de num próximo ultrassom o médico falar, ah, não é um, não é, são dois. E esse era o desespero meu, porque um já é difícil para cuidar, imagina dois, né? Então, fiquei alguns dias com isso na cabeça. Nessa semana mesmo, eu voltei lá no médico que me atendeu. Eu ainda não tinha passado com o meu psiquiatra nesse tempo. Então, eu não comentei para ele que eu não tinha parado com a lamotrigina, até porque a partir dali eu ia fazer um encaminhamento para o obstetra e a gente ia conversar isso com o obstetra. Não valia a pena me desgastar nesse assunto, né? Então, eu só mostrei os exames, ele falou que estava tudo ok, o beta-HCG estava bem alto, então ele falou que deveria ser por isso que eu estava tão enjoada. E ele me passou um remédio, um Plasil, para tomar e pediu para mim tomar só em casos raros que o enjoo tivesse muito, muito intenso. Então eu fui segurando para não tomar até eu falar com o obstetra para ver se ok para ele, né? Porque era ele que ia me acompanhar. E eu já estava usando uma medicação, eu não queria potencializar a chance de ter uma formação, né? Eu entrei, ele não me passou nenhum polivitamínico, esse médico, ele só pediu para tomar ácido fólico. E eu entrei por conta própria com polivitamínico de saúde da mulher mesmo, assim, porque eu tava bem cansada e eu achava que isso ia me ajudar, como eu não tava conseguindo me alimentar. Naquela semana eu já comecei a perder peso, eu perdi tipo 1 quilo, e aí o médico falou que eu não devia estar perdendo quilos, que eu devia manter, né, nesse primeiro trimestre não precisava ganhar peso, mas eu precisava pelo menos manter o peso, mas era muito difícil porque eu não conseguia comer, né. Aí passei com ele, ele me falou, me passou um encaminhamento, né, para passar com o obstetra e assim que eu escolhesse eu poderia passar. Ah, uma coisa que aconteceu no ultrassom que eu esqueci de contar, eu tive um descolamento do saco gestacional, um pequeno descolamentozinho. Daí o médico falou que poderia ser por conta da implantação do embrião, porque daí o embrião quando implanta ele cola na parede do útero. E quando ele desgruda, pode ser que faça um hematoma. Eu acho que era hematoma subcoriano. Eu vou pôr aqui a palavra certa, tá? Mas era um descolamento do saco gestacional. E quando eu passei no clínico geral e falei disso, ele falou para mim ficar em repouso. Falou para mim não fazer viagens de carro, porque treme ali, né, trepida, e aí poderia ser ruim, poderia piorar essa questão do descolamento. Ele me explicou que esse descolamento nada mais é do que sangue ali, então, tipo, fez um machucado, acumulou um sangue, e que esse sangue poderia sair, poderia ter um pequeno sangramento, ou ele poderia ser absorvido e nada acontecer. Pediu para mim ficar em repouso em casa, tentar atender o mínimo de clientes possíveis, não passar muito tempo sentada, passar a maior parte do tempo deitada e nada de relação sexual. Pelo menos até a 8ª semana e para mim conversar com a obstetra sobre isso também, na hora que eu conseguisse um horário, né? E aí eu fiquei um pouco assustada, porque ao mesmo tempo que eu não queria estar grávida, eu não queria perder o neném já, sabe? Então era uma coisa bem confusa na minha mente. Então eu fiz conforme ele pediu, tomei bastante água, tentei comer pelo menos frutas. Frutas era uma coisa que eu aceitava, frutas cítricas, maçã também eu aceitava bem. Então fui tentando me alimentar na medida que eu podia, fui reduzindo os atendimentos e ficando mais em casa quietinha. Não fiz nenhuma viagem e fiquei ali de boa em casa. Isso foi, acho que, a coisa que mais me afligiu aí até agora, até esse momento agora, que foi quando a gente viu que tá tudo bem, né, que o descolamento já foi absorvido, mas isso me deixava bem preocupada, assim. Eu tentava não me preocupar muito, porque eu vi muitos relatos de meninas que tiveram esse hematoma e parece que a preocupação delas fazia com que fosse pior. Mas eu não tinha nenhuma cólica também, eu não tive nenhum sangramento até esse momento, eu não tive nenhum sangramento, não tinha cólicas. Então isso tentava me tranquilizar, eu tentava me tranquilizar com isso, sabe? Pensar que tá tudo bem, se sangrasse eu ia pro hospital e a gente ia
ver e resolver isso certinho. Nessa mesma semana eu já tive a consulta com um psiquiatra, ele me tranquilizou ali em relação à medicação, que era o que a gente já tinha conversado, e a gente decidiu realmente manter a medicação, porque a chance de eu ter uma crise era muito maior do que a chance de acontecer alguma coisa com o bebê. Ele me enfatizou que ele não poderia me garantir que não existiria nenhum risco, mas me mostrou vários estudos que amparavam ali o fato de que a lamotrigina era muito segura na gestação. Muito segura não, né? Dentre os remédios era o mais seguro para gestação. E daí a gente combinou de talvez tentar abaixar depois do primeiro trimestre alguma coisinha ali, manter no mínimo que pudesse. Mas esse primeiro trimestre, esse é um trimestre um pouco mais difícil por causa das mudanças hormonais. Então a gente ia manter a dosagem que eu estava tomando ali, né? E ele pediu para mim voltar mês a mês, então todo mês eu estou fazendo um acompanhamento para garantir que não saia da linha, e ele também deixou um canal aberto para mim mandar mensagem para ele se qualquer coisa acontecesse. Ele falou que a olanzapina também era segura para gestação, e se a gente precisasse entrar com ela, em últimos casos, nós entraríamos. E ele me passou algumas indicações de obstetra, que eu pedi para ele. Eu confio muito no meu psiquiatra, a gente está há muitos anos fazendo isso juntos. E daí eu queria muito que fosse alguém que ele soubesse que era competente e que entenderia o caso, sabe? Que não julgaria, né? E daí ele me passou uma lista e eu escolhi um obstetra mais velho, que ele falou que tem bastante experiência, para poder passar com ele, e marquei ali a consulta para as próximas semanas. Então, assim, na sexta semana foi basicamente isso. Eu me senti a Bela do Crepúsculo lá, definhando enquanto estava grávida, mas era o que tinha que acontecer, e pelo que eu conversei com outras grávidas, era bem normal isso. E eu botei na cabeça que ia ser só os primeiros 3 meses e que eu ia conseguir passar por isso sem entrar em depressão ou ficar muito chateada, a ponto de ter um desequilíbrio emocional, que já não seria o ideal naquele momento, né? Eu tentaria no máximo controlar ali as minhas ansiedades para que não acontecesse nada. Então a pior parte foi a questão do descolamento, mas eu ainda tentei me manter otimista durante esse processo aí, né? Durante essa parte do processo. Eu acho que é mais isso da sexta semana, e a gente se vê aí no diário da sétima semana.